O do Mauá de Esportes está de volta. Estamos aqui hoje, mais um programa, mais um entrevistado. Quando eu pensei em fazer o programa, eu coloquei vários esportes, ele estava nessa lista e finalmente ele está aqui comigo. Fabinho Manfrinato. Aê, Duzão! Que prazer, hein, irmão? É luta de braço, não é? Luta de braço. Prazer enorme meu estar participando desse programa seu, que eu tô sabendo que já tá passando até no Japão. Ah, não, isso me deixa feliz em vários Estados Unidos. Fabinho, ó, talvez você não saiba, mas quando a gente pensou em fazer o do Mauá de Esportes, a ideia era colocar pessoas que tivessem feito alguma história nos esportes e principalmente aqui de Bauru e da região. Legal. E você estava entre eles. Finalmente conseguimos, hein? Que o rapaz, orgulho, eu falei pra você, hein? Orgulho pra mim, pra hein? Conseguir um horário com esse moço aqui não foi fácil. Fabinho, meu, um prazer estar aqui. Prazer Conta meu. o começo, a tua vida. Muita gente não sabe. Fabinho tem um problema. Conta tudo aí. Vamos lá, vamos destrinchando, vamos desde o início. Primeiro lugar, claro, muito obrigado mesmo, de coração, poder participar desse programa seu. Ele fica com essa graça aí de que eu tava sem agenda nada, eu tô cobiçando esse programa dele, faz tempo. A agenda do Duque tá muito grande. Tamo junto, irmão. Vamos lá, que bom. Enfim, vamos começar então nossa apresentação aqui do primeiro lugar. Lá atrás, lá na minha infância, antes de completar um ano de vida, e aí eu já trago um tema muito importante aqui para nós estamos falando de esporte, mas é algo que vai ser importante, a respeito da vacinação. Por quê? Por que vacinação? Você é contra ou a favor, Fabinho? Totalmente a favor. No meu caso, não foi um problema de falta de vacinação, mas no caso, no ano, ela não deu tempo de fazer efeito, houve um surto de paralisia infantil. Você tinha um ano de idade, Fabinho? Menos de um ano, Du. Menos de um ano. Menos de um ano. E aí, o que aconteceu? Meus pais ficaram muito preocupados, né? Eu tive lá uma febre muito forte. Aí eles me levaram para São Paulo e lá começou toda a minha história, toda a minha batalha aí para sempre superar os obstáculos, né? Impostos aí pela vida. E faz parte, a gente tem que erguer a cabeça e seguir em frente, sempre fazendo do limão uma limonada, né? E fez, né, Fábio? Graças a Deus e a minha família, porque foi sempre uma base muito sólida. Por exemplo, o médico lá em São Paulo falou assim, ao meu pai já falecido, Natalino, foi um grande jogador de futebol aqui de Bauru também, o famoso Bananinha na época. Natalino. Jogou muito com o Sica, jogou muito com vários nomes aí da cidade que gostavam muito do futebol. E a minha mãe, professora Mirtz, aposentada hoje, mas até hoje muito, muito lembrada e benquista pelos alunos. Chamada de Tia Mirtz até hoje. Um beijão pra Tia Mirtz, claro. Aí o médico falou assim, vocês vão ter aí uma questão para vocês superarem, né? Ele vai ter a sequela da polio, que é o enfraquecimento dos membros inferiores, não tem nada a ver com sensibilidade de 100%. Você tem a sensibilidade em tudo. 100%. Então a poliomielite só traz um enfraquecimento do músculo. Ela enfraqueceu um pouco o músculo, né? Então, na verdade, atingiu mais a minha perna esquerda e um pouco menos a direita. A perna direita. Que eu tenho um pouco de resposta, não muito forte, mas tenho, né? E aí nós começamos nossa trajetória. O médico lá falou assim, lá em São Paulo, ele falou assim, eu vou falar 3 coisas para vocês. Vocês estão próximos ali, pertinho de vocês. Tem o Dr. Hilário Maldonado, uma sumidade no assunto, hoje falecido também, mas olha, cara gente botou muita gente em pé. Verdade. E me colocou em pé também, fazendo as correções, cirurgias de 2 em 2 anos. As muletinhas sempre me acompanhando por todo lado, e é isso que nós vamos mostrar agora também, né? E ele falou assim pra mim, 2 coisas só que ele não vai fazer, andar de bicicleta e jogar futebol. Ué, ele errou nas 2. Porque eu era maluco. Na infância, eu já fui lá um exemplo de educação física adaptada, né? Porque isso não se falava muito. Não tinha, né? Não, eu tô com 46 anos hoje, eu sou de 75, faço 47 já em breve. Então, naquela época que eu tinha meus 5, 6 anos, 7 anos, o meu professor já tinha uma visão muito lá na frente. Então, a gente já participava de algumas ações. Enquanto
os amiguinhos iam jogar um futebol, jogar um vôlei, eu tava fazendo flexão. Aí ele falava, agora eu quero ver quem vai acompanhar o Fabinho na flexão. Ninguém acompanhava, irmão. Cara, e você foi, desde moleque, você foi rompendo essas barreiras aí, foi encarando. Tinha que ir rompendo, porque as adversidades, elas vêm, elas aparecem mesmo, vão... Pô, isso é uma história, uma lição de vida, né, cara? Pra quem reclama, às vezes, por bobagem, eu acho que o Fabinho é um exemplo pra pessoa ver que quem gosta do esporte, quem gosta da vida, vai fazer o que for preciso. Em primeiro lugar, eu acho isso, sabe? Você tem que entender que você tem uma vida, que você tem que viver essa vida, né? Com as suas limitações, independente do seu problema, você sempre vai ter um melhor na sua vida. Você tem que fazer esse melhor da sua vida. Então você tem. O Fabinho é um exemplo mesmo, tá aqui com a gente. E aí você fala assim, bom, algum esporte nós vamos fazer, né? Então, aí eu tinha sempre aquilo na mente. Poxa, eu preciso praticar um esporte, né? Eu gosto, né? Tá na veia, né? Eu gostava muito de nadar. Eu sempre nadei muito, mas não competição. Aí eu comecei a brincar de braço de ferro na escola. E deixa eu falar, o braço de ferro na época tinha muito, eu não sei como é que é hoje, que a gente não conhece, mas tinha muito isso, não tinha? Tinha muito, molecada brincava muito. Apostava. Nossa, eu comecei a brincar com os amigos, tudo. A gente já apostava aquele pastelão de presunto e queijo do lanche da tarde. Pastel do pra lanche. burro, hein, Fabinho? Ah, eu comi um monte de pastelão. Pastel pra burro. Com Coca-Cola. Aí a gente foi conversando entre os amigos, aí ganhando de um amigo mais forte, mais alto. Aí comecei aí, né? Pô, falei, ó, tô descobrindo um dom aí, né? Aí, um certo dia, continuei meus estudos, tal, fui fazer farmácia, fiz faculdade de farmácia, bioquímica, sou formado, farmacêutico bioquímico, depois eu fiz pós em marketing também. E nesse meio tempo eu conheci, visitando Piracicaba, eu não sabia que existia o braço de ferro como luta de braço. Que é o nome do esporte, luta de braço. Oficial. Tão oficial quanto essa mesa que nós estamos vendo aqui. Essa tá dentro das medidas, tudo certinho. Então, eu tava passeando lá, eu e meu irmão, de repente eu vi lá umas mesas como essa espalhadas, um monte de gente e tal. Opa, é aqui. Eu falei, que legal, quem que é o representante? O presidente da federação tá ali, eu fui lá bater um papo com ele. Na época... Quantos anos você tinha, Fabinho? 20 anos já. 20 anos. Na época o Pareja, né? Comecei velho, viu? Velho assim, né? Porque hoje a molecada tá começando com sub-16, sub-18. Já estão na mesa. Praticando. Com 18 anos, os moleques já estão cavalão por aí, tudo indo pra Mundial. Bonito de ver, sabe? Legal assim pro esporte. Aí você vai conversar com o cara. Aí eu fui conversar com o cara, ele falou, né? Nos apresentamos, ele, legal, mas você tem jeito pra coisa, olha lá, você tem um braço bom. Vou inscrever você aqui, vou mandar as malas diretas, tudo naquela época, Na época né? era mala direta. Era mala direta, você recebia uma cartinha em casa. Não tinha essa facilidade de hoje que a molecada tem, não. Faz 27 anos isso, né? Aí eu peguei, comecei a trocar informações e logo no ano seguinte eu já participei do Campeonato Paulista Estreante. E já fui campeão. Na primeira competição já bateu lá. Na primeira competição já emplaquei. Fui campeão. Aí eu fui pro Paulistão mesmo, fiquei em segundo. Que aí eu comecei a entender que tinha uns adversários lá já treinados e tal. Aí eu fui pegando o jeito. Eu falei, Edu, preciso treinar isso aqui. Aí aqui em Bauru eu achei alguns grandes amigos. Aliás, o esporte nos traz essas verdadeiras amizades, né? E fica pra vida toda. Fica pra vida toda. Eu tenho aí também mandar um abração pro Orlando Minotti, um cara que ele já era do meio, mas deu sequência maior quando a gente se encontrou, um treinando com o outro, muito grande, muito forte. Treinávamos juntos. Pra mim isso foi muito bom, porque eu sempre treinei com um cara mais forte. Isso ajuda. Isso fazia com que eu me desenvolvesse mais, né? Crescer mais. E outra, você faz mais força, tudo, né? E aí eu tô lá, encontro o Orlandão na academia, luta de braço pra cá, pra lá, Fabinho, vamos treinar então. Começou a me passar uns inícios de técnica, depois a gente foi trocando ideia. Aí eu fui ajustando categoria. Isso aqui é igual boxe. Você sobe na balança, pá,
De acordo com o teu De peso, acordo você com o vai teu estar peso corporal, você está dentro E é a mesma da coisa do boxe, categoria. peso leve, peso médio. Não tem essa Não tem, denominação, mas mas é de tanto a tanto. de 5 em 5 quilos. Tá, É bem divididinho, entendeu? Essas são as categorias oficiais hoje que você Então, luta de em tantos campeonato quilos, mundial. mais 5 quilos outra categoria. Outra categoria, e assim vai até 100 quilos. De 100 a 110, 110 é livre. Aí vai embora. Aí só os ursão russos. E, aliás, um país onde tem os maiores atletas de força do mundo, né? A Rússia é o berço. É o berço. E aí é onde entraram os campeonatos. Eu fui 12 vezes campeão brasileiro consecutivo, 13 vezes campeão 12 paulista. vezes campeão brasileiro. Qual era a tua categoria? 55 quilos para 60? sem deficiência. Cara. 60 quilos categoria com deficiência. Aí você batia tudo, né? Olha, eu ia direita, esquerda, em pé e sentado. A gente costumava dizer que era barba, cabelo, bigode e mais alguma coisa. sobrancelha. Direita, esquerda, Em pé e sentado. e sentado. Porque em pé é aqui. Tá. É a e tem sênior. É a sênior. Que luta, a pessoa que consegue lutar em pé, pode até lutar com deficiência, mas se lutar em pé não tem problema. E tem a categoria só para pessoa com deficiência, que aí é só pessoa com deficiência. E eu também lutava. Aí você batia tudo, então. E graças a Deus eu ia bem, viu? Eu ia bem nas duas Você categorias. foi 12 anos consecutivo Campeão brasileiro e 13 paulistas. E nesse meio tempo, né, a gente ia disputando. Eu fui agraciado um ano pela Bolsa Atleta que existiu lá atrás pelo governo. Isso me ajudou bastante também em campeonatos. Tem que ter. Por que eu As falo da despesas. Bolsa Atleta? Porque só ganhava a Bolsa Atleta quem tinha os índices bons, índice Que tinha condição. tanto brasileiro quanto mundial. Entendeu? Porque o mundial, os campeonatos nossos, eles são campeonatos regionais, que eu participar de todos. Mas olha, Parecia. chegavam, vai ter um lá no boteco do fulano, Vamos. eu vou competir. E aí eu competia lá, às vezes categoria acima da minha. E eu que te conheço um pouco, eu até pensava assim, até uma vez conversei com isso, faz tempo, você na antiga casa noturna que eu tinha. Para qualquer evento que você ia como se fosse um mundial, né? Não tinha essa, não é? Exatamente. Não tinha tipo, aqui eu vou fazer mais, aqui eu vou fazer menos. Você ia com dedicação no topo, A né? dedicação era extrema porque cada evento daquele que eu ia participar, eu já estava visando o mundial. Então todos eram preparatórios para mim, todos eu encarava com muita... Que ano que você foi a primeira vez para o mundial, Fabinho? Primeira vez que eu participei do mundial já foi em 1997. 97, 74, 23 75. anos. 75. 22 anos. Aí não esquece mais, não né? esquece, mesmo porque... Onde foi esse mundial, Fabinho? Foi na Índia. Por isso. Cara, olha o que o esporte proporciona. Você conheceu Eu nunca tinha saído daqui, né, do Brasil. Imagina fazer um mundial na Índia, Não, cara. a minha primeira viagem já aconteceu de um monte de coisa já. Eu conheci um lado bem pobre da Índia, que a gente via, assim, aquelas pessoas deformadinhas, crianças deformadas no chão, no jornal, assim. Do lado uma ratazana morta, a mãe da criança pedindo as coisas. Aquela pobreza enorme da Índia que a gente sabe que são dois extremos, São né? dois extremos. E as pessoas curiosas, porque nunca viram atletas assim da nossa modalidade. Então, todo mundo muito curioso. A gente perdeu o voo, teve que dormir no aeroporto, ficamos... Como odisseia. Foi. Porra, mas foi maravilhoso. Pô, pra você foi... Foi demais, foi uma experiência assim fantástica. O estádio que a gente competiu, o banheiro era um tapume assim, com uma pedra no chão pra você subir na pedra e fazer xixi lá e vambora. E lá foi onde eu ganhei minha primeira lesão também, né? Eu fui vice-campeão mundial e já ganhei um epicondilite já no braço esquerdo. Ali foi a primeira lesão tua disputando e disputando praticamente uma semifinal. Eu tava com um russo na época, lutando com ele de esquerda. Nunca esqueço isso, porque foi uma cena muito assim, uma emoção. Você tá quente. Eu escutei mesmo o epicôndilo, que ele deu aquela enrugada aqui assim, né? E você continuou. Eu continuei, porque eu tava quente, eu tava na adrenalina tudo. E ganhei a luta. Foi uma luta bem suada, foi pra né? final e não conseguiu. Aí eu fui pra final com outro vizinho da Rússia ali também. Mas
eu já tava aí, baixou a adrenalina, eu fui tomar uma Coca-Cola, aquela de garrafinha, eu não consegui erguer a garrafinha. Aí você falou, Eu cara, falei, tem alguma nossa, coisa. meu Deus, acho que eu machuquei firme. Aí vieram os amigos da equipe, fizeram lá, passaram uma pomada, fizeram uma massagem e tal. E aí eu fui pra final, não consegui ganhar, não conseguia nem apertar a mão do adversário. Mas ó, foi uma baita Mas de uma emoção, experiência, uma cara, emoção inesquecível. muito grande. Primeiro campeonato meu Mundial, segundo lugar. E assim, com uma bagagem tremenda, né? E o Mundial tem todos os anos, né, Fabinho? Então você foi Todos os anos em lugares que vão... Em países diferentes, são os países que vão sediando o Mundial. Vai ser o mundo inteiro fazendo Conhecido, graças a Deus eu aí tenho você aí... já foi campeão mundial em qual... No segundo, no terceiro? Ó, aí já em 97 é quando foi isso, 98 eu não participei do Mundial por questões particulares mesmo, não foi porque eu fui campeão brasileiro, tudo, tinha até a condição de ir e tal, mas não fui. Aí em 99 eu me preparei bem e fui pra Rússia. Que é, teoricamente, um dos países mais o berço, fortes. É o berço da luta de braço. Aí foi onde eu escrevi o nome Coisa linda. na história, né? Batemos um campeão. Eu lá. bati de frente com um campeão lá, não russo, mas ucraniano. Hoje a gente vê essa fatídica guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, mas naquela época eles estavam ali bem unidos, né? O esporte une, né? Eles estavam ali como se fosse a mesma casa. Como se fosse a mesma bandeira. Mesma bandeira. E eu lutando com o ucraniano... Toda a Rússia torcendo. Toda a Rússia torcendo pro ucraniano. Óbvio. Até o momento que eu peguei e pá! Puxei o ucraniano. A hora que eu puxei a primeira vez o ucraniano e isso me garantiu a final, que aí eu fui lutar com ele na final. Ele teve que fazer mais uma luta. Pra poder chegar na final. A hora que eu bati ele na primeira, eu ganhei a torcida. Porque ele vinha de uma hegemonia, uma sequência ali já de muitos anos sendo campeão mundial. Aí chegou o Fabinho lá. Chegou o Fabinho e as muletinhas dele derrubando o campeão. Fabinho, você sentia isso, o fato de você chegar com a muleta lá e o cara, tipo, olhar diferente ou achar que ia ser mais fácil, alguma coisa assim? Você não... Sempre teve, né? Tem até a pessoa não te conhecer, ela fala, não dá muito valor e tal. Mas depois, a hora que Depois começaram a me conhecer, eu já chegava em campeonatos, eu já era analisado, meus vídeos já eram analisados. Então as pessoas iam me cumprimentar, ao invés de dar a mão assim, normal, eles pegavam e vinham, queria ver meu tendão. Cara, então eles vinham, já sabiam que tinha ali um grande adversário, né? E aí eles vinham. Mas aí onde a gente fala, no esporte, a luta é muito saudável. Você enxerga um adversário, você analisa, lógico que você estuda estratégias, mas para você vencer o seu adversário de forma positiva, de forma como é que nivelada, de forma honrosa, né? Limpa. Diferente de outros lados que a gente conhece por aí, que a gente só conhece maldade. No esporte não. No esporte não, é ganhar, mas ganhar limpo. Ganhar no mano a mano, né? E ali era mano a mano. E é mano a mano mesmo. Fábio, uma luta de braço, só para acabar, você foi 12 ou 13 vezes campeão mundial? Então, aí eu fui campeão mundial, a gente conta por ano. Então eu fui campeão mundial 99 na Rússia, 2000 nos Estados Unidos, 2001 na Itália, 2002 eu fui vice de novo no Egito. Conhecemos o mundo todo, hein, Fabinho? 2003 eu voltei para a Rússia abaixo de zero, 15 graus negativo, fui campeão de novo lá. Na Rússia. 2004 não participei, 2005 fui campeão novamente no Japão. Eu perdi as contas já agora. Então, foram os 5 anos que eu subi no primeiro lugar. Só que tanto na tua categoria ou direita e esquerda, ou direita e esquerda os dois juntos, ou numa só, sentado em pé. Então de títulos são 13 medalhas de ouro. 13 medalhas de ouro em mundiais. Mundial. Não é fraco não, hein? Não é fraco não. E uma luta consiste, ela tem um tempo, não é isso? Não, a luta ela não tem tempo. Até acabar? Ela é até E ela termina na hora que você consegue jogar o... Mostra pra mim aqui. Mostro, mas ela é muito rápida, viu, Du? Tá, mas tipo, a luta...
Você vai querer me enfrentar que você vai passar vergonha. Pois é, eu vou Você vai até passar vergonha. pedir pro pessoal que tá assistindo a gente aí. O André, pra você não passar vergonha, você quer me enfrentar. Não, eu vou só mostrar posicionamento. Isso aqui eu uso pra quê? Então, pra isso nada? daqui, É ó. pra segurar? Coloca o seu cotovelo aqui, essa mão aqui é obrigação a gente segurar. Vai Tem puxar, gente que hein? pergunta. Não vai sair antes que você vai vencer sem me avisar. O posicionamento, o André tá rindo nossa. lá, ó. Não tá aparecendo, mas ele tá rindo. Tá. André, você tá tirando Não, sarro tá do rindo, aí. ele tá rindo. Humilhação isso daí. Ó, isso Tá é o pegando isso posicionamento. daqui? Tá muito, não tá muito Pegando aí, close. tá pegando aí. Isso aqui é o posicionamento, certo? Então, o porquê das almofadinhas? A gente não precisa relar na almofada. Se você não puxar precisa. e chegar aqui no nível da almofada, Você já ó, fez. você já ganhou. Então se eu fizer aí, ele não deixou nem eu fazer isso. Eu tentei, né? Eu tentei. Ô, Du, Caramba! a gente tem que estar com os ombros paralelos aqui, assim, ó. Pô, mas você quer muita Isso. coisa, você quer ensinar? É. Aí Peraí que eu vou fazer existem um curso muitas antes. técnicas, né? É. Na hora. Eu tenho uma força no braço, meu irmão. Na hora que o árbitro, são dois árbitros, tem um árbitro aqui e um agachado aqui pra ficar Pra olhando ver do seu o lado. nível do... Na hora que o árbitro falar assim, ó, tá bom pros dois aqui, acertou, Ele solta a ele mão. fala assim, atenção já. Nossa senhora. E por isso que eu falo pra você que a luta, ela não demora, porque a luta, ela é pra quem utiliza a técnica de explosão, como eu sempre utilizei, Ela já a decide luta é na assim, hora. atenção já. Acabou. Pum. Acabou. Eu deixei você levar agora. E Não sei se você lógico, eu percebi. porque senão Mesmo ia assim ter- eu senti uma certa, mesmo se você deixando, eu senti uma certa Ô, Fábio, e resistência. essa explosão que você tinha, você treinou, você se dedicou e você foi buscando o teu chegar no teu máximo, Sim, né, cara? sim. Você tem que ter uma técnica apurada, você tem que, porque você não conhece os adversários lá fora. Lá fora você E outra, vai encontrar. nessa época aí, o intercâmbio ou até as imagens chegavam muito pouco, né? Hoje a muito pessoa pouco. consegue estudar Hoje é muito mais fácil. Muito mais Hoje fácil, é muito todo mais mundo fácil, claro. Você Moçada chegava hoje, lá fazendo tudo que você podia, mas você não sabia o que você ia enfrentar. você não né? sabia o que você ia enfrentar. Então você tinha que ser um lutador. Lógico que você tem que ter a força, luta de braço é força, mas você tem que ter uma técnica muito apurada, porque às vezes você faz uma técnica sua num adversário, ele aplica uma resistência em você, você tem que estar muito rápido para reverter o seu jogo e sair na mão até a parte de rapidez de raciocínio é importante. É você muito, poder mudar é muito o importante. curso. Para você ter uma ideia, teve uma luta minha contra um russo sentado, nós dois sentados, ele era bem mais pesado que eu. Pra você ter uma ideia, eu ganhei, foi a luta mais demorada minha. Eu ganhei dele, ganhando ele na respiração. Ele fechou aqui, eu simplesmente entrei numa defesa, travei e fiquei observando a respiração dele. Na hora que ele aliviava na respiração, eu voltava 2 centímetros de braço. Ele aliviava de novo, eu voltava mais 2 centímetros, sem perder o... Então eu fui até lá e vim trazendo ele de volta usando a base, né? A hora que eu cheguei... passar também da base, você acabou, Não né? pode, se você cair aqui Acabou. é falta. É falta. Aí eu cheguei aqui no meio da mesa, a hora que chegou no meio da mesa, aí sim, aí eu reverti, aí eu joguei pra cima do dedo dele. Ô Fabinho, a gente fala muito disso no programa e o esporte te ensina um monte de coisa, né, cara? Ensina esporte é vida, a ganhar, ensina a perder, ensina a ter respeito, ensina a ver que a vida... O principal, né? Ensina que na vida a gente perde mais do que vence às vezes, é um negócio... Você que viveu isso... O esporte, ele ensina pra gente que não adianta a gente saber as coisas e guardar pra nós. Entendeu? Você... A minha equipe é um exemplo disso. Essa camiseta que eu tô vestindo é de uma equipe que eu formei 6 anos. Eu formei atleta campeão paulista, campeão brasileiro. Por quê? Dando oportunidade para Dando outras oportunidades, pessoas. Exatamente. Aquilo porque eu sempre tive comigo. Eu tive essas oportunidades, entendeu? E você transferiu tudo que você aprendeu. Eu quis tentar passar para aqueles que queriam, né? Também você tem que querer, se não quiser também não adianta, né? Aí eu tentei passar, consegui passar para alguns que aproveitaram isso, hoje estão muito bem nas categorias deles. É um prazer pessoal gigante isso, né? Cara? Demais. Eu costumo dizer, Du, que o esporte é a melhor ferramenta de inclusão que tem. Social.
eu via isso, eu viajando com as minhas muletas, eu levei minhas muletas para 18 países diferentes, através do esporte. Através do esporte. E eu levei essas muletas mesmo, viu? Porque essas muletas me acompanham desde sempre. Ela é de aço, ela é diferente das outras. Essa daqui, a de alumínio não me aguentava. Eu rodava muito, aí eu quebrava em todo lugar. Então eu já mandei fazer uma de aço. Ela é mais pesada, eu já treinava no dia a dia, né? E ela te acompanhou em 18 países. 18 países e cada país uma história diferente. E cultura diferente. Eu falo 18 porque eu fui para 8 mundiais. Só que você indo ou retornando, geralmente você faz uma escala, você para num outro, você conhece a cidade de um cara que lutou com você, você faz amizade, né? Você faz contato. Nossa, você acaba aproveitando a ida. Fabinho é uma história bonita da vida dele, de como o esporte consegue inserir a pessoa. Sim, né? O esporte é demais, é contagiante. E o Fabinho depois foi seguir carreira política. Cara, é um cara que... Mas foi em cima do esporte também, graças a Deus, graças a Deus. Não tenha dúvida. Fabinho, cara, foi um prazer, viu? Bater esse papo com você. E agora, para terminar, eu vou disputar uma luta de braço, né? Porque a gente sempre faz isso no programa. Mas você dá eu dou uma segurada pra mim, viu? E outra coisa, eu jogo tênis, tá? Então, por favor, vê se não vai me deixar muito tempo. E eu vou te perguntar, você joga tênis? Você joga longe? Eu vou te falar. Vai dar o Vai. Então vai. Segurou. Vai lá, segurou. Pelo amor de Deus, não é pra segurar, mano. Vamos lá, hein? Pera. Aí eu vou falar, atenção, já, você puxa. Falou. Então. Vai, atenção, já, puxa. Vai, Du. Vamos, Du. Tá de brincadeira, vamos, né? Vamos, Du. Você tá nem fazendo força. Aí, Du. Você vai virar. Ô, Du, põe duas mãos. Vai. Aí, Du. Agora segura. Agora vai ficar Agora frio, segura. Né, vai. Eu tô ficando vermelho, mano. Meu, Fabinho Manfrenato. Show de bola. Que legal, cara. Eu que agradeço. Parabéns por esse programa maravilhoso, viu? Eu que te agradeço. Feliz mesmo. E eu vou te mostrar depois o papelzinho que eu fiz lá no computador, lá no Word, colocando todos os esportes, assim, ó. Eu não sei nem se eu pus luta de braço, eu vou até achar. Acho que não coloquei esse nome. Mas coloca lá, porque é uma modalidade que está em crescimento. Eu aposto, eu não tenho certeza, mas o Fabinho Manfrenato estava lá. Meu, foi um prazer. Prazerzaço meu, viu? Todo o sucesso do mundo sempre. Você merece, Obrigado, irmão. Obrigado. Do Mal Valeu, Esportes. gente. Tamo de volta. Valeu!